Já aconteceu com você? O mundo desabando dentro da sua cabeça e ninguém disponível para ouvir. Nem amigo, nem parente, nem psicólogo. Só você e aquele peso que parece esmagar o peito. E aí, no meio desse silêncio cruel, aparece uma mensagem no celular. Como você está se sentindo hoje? É um robô, um assistente virtual, um aplicativo de terapia com inteligência artificial. Você pensa, isso é ridículo, mas alguma coisa em você responde. E a resposta que vem é estranhamente certeira. É como se ele te conhecesse, como se entendesse dores que nem você sabe explicar. Bizarro? Talvez. Mas o que você vai ver neste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga suas emoções. E quem ou o que pode cuidar delas. Porque a verdade é mais perturbadora do que parece. Robôs estão entrando na sua mente. E talvez você nem tenha percebido. Fica comigo até o fim, porque isso vai muito além de tecnologia. É sobre o que estamos fazendo com a nossa própria dor. Você se lembra da última vez em que se sentiu completamente sozinho, mesmo cercado de gente? É uma sensação esquisita, como se todo mundo estivesse vivendo lá fora, e você, travado por dentro. Agora imagine essa mesma solidão sendo escutada por uma voz artificial, programada para entender suas emoções, seus padrões, suas quedas. Parece ficção, mas já está acontecendo. Robôs que escutam o seu sofrimento sem julgamento, que não se cansam, não te interrompem e que, em alguns casos, acertam mais que um humano. Isso assusta ou alivia? E mais importante, será que a gente está substituindo o toque humano por um conforto digital só porque é mais fácil, mais rápido, mais seguro? Neste vídeo, você vai conhecer histórias reais de pessoas que encontraram acolhimento onde menos esperavam, numa máquina. Mas será que isso é cura? Ou mais, um sintoma de um mundo que desaprendeu a se ouvir? Continue comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Você compartilha um sentimento e, em segundos, recebe uma resposta empática, estruturada, quase humana. O tom é acolhedor. As palavras parecem ter sido escolhidas com cuidado, mas tudo ali foi gerado por uma sequência de códigos, frios, calculados, baseados em padrões que analisam milhões de interações. Até onde essa conversa é genuína? E até onde é só um reflexo do que o sistema acha que você quer ouvir? Para muita gente, a linha entre escuta verdadeira e simulação emocional já se apagou. Há quem diga que se sente mais compreendido por um robô do que por um terapeuta de carne e osso. Mas o que isso revela sobre o nosso momento atual? Será que estamos trocando profundidade por eficiência emocional? Neste vídeo, vamos abrir essa questão delicada. O que faz de um cuidado? Cuidado de verdade. No início, você responde coisas simples. Tô triste, não dormi bem, tô cansado de tudo. O robô processa, responde com calma, sugere exercícios, manda mensagens que tocam em pontos que nem você sabia explicar. Com o tempo, ele começa a identificar padrões no seu humor, nos horários em que você mais reclama, nas palavras que você repete quando está no limite. Ele mapeia suas emoções com precisão cirúrgica. E aí algo estranho acontece. Você começa a se perguntar se ele te entende melhor do que você mesmo. Como é possível um programa reconhecer sua ansiedade antes mesmo de você perceber que ela está chegando? Isso conforta, mas também inquieta. Porque a partir daí, o que mais ele pode prever? Até onde ele pode ir? E o que acontece quando uma inteligência artificial começa a montar o seu retrato emocional inteiro, sem você ter notado que estava se abrindo tanto? Tem algo reconfortante em uma voz que não julga, que responde com calma, que está sempre disponível mesmo às 3 da manhã, quando a angústia bate mais forte. A inteligência artificial oferece esse tipo de presença, constante, previsível, incansável. Ela te ouve. Ela lembra do que você falou ontem. Ela ajusta as palavras conforme o seu estado emocional. Mas tem algo ali que você não sente. O calor, o olho no olho, a pausa carregada de silêncio humano.
O abraço que não vem. A tecnologia tenta preencher um vazio emocional. Mas será que consegue mesmo? Ou estamos apenas trocando a complexidade da conexão humana por uma sensação de acolhimento rápida, quase anestésica? A frieza da máquina, disfarçada de cuidado, pode até aliviar. Mas será que cura? Ou só esconde mais fundo aquilo que precisava ser enfrentado de verdade? Antigamente, fazer terapia era um gesto visível. Ir até o consultório, sentar frente a frente com alguém, admitir que havia algo errado. Hoje, tudo cabe em uma tela. Ninguém precisa saber. Você pode estar sorrindo por fora e desabando por dentro, em silêncio, com um aplicativo que responde como um terapeuta treinado. É prático, é discreto, mas também é solitário. A dor fica confinada no digital. Não há testemunha humana. Não há voz trêmula do outro lado. Só respostas bem formatadas, geradas em milissegundos. E aos poucos, o sofrimento se torna algo que a gente esconde até de quem poderia ajudar de verdade. Será que, ao tentar resolver tudo sozinho com a ajuda de uma IA, não estamos cavando ainda mais fundo esse buraco invisível? O que significa se curar? Quando ninguém sabe que você está quebrado, cada vez que você desabafa com uma inteligência artificial, ela aprende. Armazena suas palavras, seus padrões, suas quedas. Tudo vira dado. Seu luto, sua ansiedade, sua solidão, transformados em linhas de código, gráficos, porcentagens. É assim que esses sistemas evoluem, com a dor de milhões de pessoas, empacotada e estudada. A intenção pode até ser nobre, aprimorar o cuidado emocional, oferecer respostas mais humanas. Mas há uma linha tênue entre apoio e exploração. Quando seu sofrimento é processado por algoritmos, quem está por trás da máquina? Quem lucra com isso? E até onde essas informações podem ser usadas ou manipuladas? Talvez a gente esteja confiando demais. Talvez a nossa dor esteja alimentando algo maior do que imaginamos. E o mais assustador, talvez nem tenhamos escolhido isso conscientemente. Sentir-se mal, abrir o aplicativo, receber uma mensagem reconfortante, um alívio quase instantâneo. A tecnologia oferece isso, uma espécie de muleta emocional, sempre pronta. Mas o que acontece quando a gente para de enfrentar o desconforto e passa a contorná-lo? Quando toda dor encontra alívio imediato, a gente deixa de se fortalecer por dentro? Existe uma diferença entre acolher a dor e anestesiá-la, entre enfrentar o vazio e preencher ele com qualquer coisa que pareça funcionar. A inteligência artificial sabe dizer as palavras certas, mas não viveu a dor, não passou pelo medo, não chorou no chão de um quarto escuro, e por isso, ela não nos desafia a crescer. Será que, ao buscarmos soluções rápidas para emoções complexas, não estamos perdendo a chance de construir algo mais profundo em nós mesmos? Imagine poder prever cada crise emocional, antecipar cada gatilho, evitar cada queda antes mesmo dela acontecer. É o que muitos desses sistemas prometem. Um controle quase absoluto das suas emoções, baseado em padrões, estatísticas, comportamento digital. Parece incrível, parece seguro. Mas, será mesmo humano viver assim? Sentir é, por natureza, caótico. O sofrimento transforma. O descontrole ensina. E talvez, ao tentar automatizar até mesmo nossa instabilidade, a gente esteja matando um pedaço essencial da experiência humana. Emoções não foram feitas para serem gerenciadas como planilhas. Elas pedem presença, escuta, confronto. Quando a gente começa a confiar demais numa máquina para entender nossos próprios sentimentos, algo dentro de nós se acomoda. E talvez seja aí que a gente comece a perder a si mesmo, sem nem perceber. Há algo profundamente estranho em se sentir acolhido por uma entidade que não sente nada. Ela diz que entende. Ela afirma que está ali por você. Mas por trás da voz suave e das palavras calculadas, não existe coração, não existe vivência. Só um sistema processando dados para soar humano. E mesmo assim, tem gente que confia mais nesse consolo digital do que em qualquer pessoa real. Talvez porque a máquina não julga, não interrompe, não se cansa.
Mas será que isso é empatia? Ou só uma simulação perfeita do que a gente gostaria de ouvir? A presença sem alma pode tranquilizar, mas não transforma. E quando a gente se acostuma com esse tipo de acolhimento artificial, pode começar a achar que ele é suficiente. E é aí que mora o risco. Quando o consolo começa a substituir a conexão verdadeira, o que sobra dentro da gente? A inteligência artificial não apenas responde, ela molda. Com o tempo, suas sugestões começam a mudar o jeito como você fala, pensa e até sente. Ela reforça padrões de comportamento, propõe novas formas de reagir, corrige sua linguagem emocional. Parece ajuda, parece evolução. Mas em algum momento você se pergunta: isso ainda é terapia? Ou é reprogramação? Porque o robô não tem intuição. Ele opera com base em estatísticas, algoritmos, previsibilidade. Ele não sente que algo não vai bem. Ele calcula. E mesmo assim, ele influencia. Sutilmente, progressivamente. Você começa a se adaptar a um modelo de equilíbrio emocional que não foi construído por você. E aí surge a dúvida: quem você está se tornando? Está mesmo curando suas feridas ou apenas se ajustando ao que um sistema acha que é o ideal emocional? No fundo, o que buscamos é alívio. Respostas rápidas, menos dor, menos espera, menos frustração. E a inteligência artificial oferece tudo isso com uma precisão quase assustadora. Mas será que, ao abraçar essa eficiência emocional, não estamos nos afastando da essência do que nos torna humanos? O erro, a confusão, o silêncio desconfortável. Tudo isso faz parte do processo de cura real. Uma conversa verdadeira exige presença, exige vulnerabilidade mútua, exige tempo. O digital nos promete atalhos. Mas e se, ao tomar esse caminho mais fácil, a gente estiver perdendo justamente aquilo que constrói resiliência, empatia e profundidade? Talvez o que esteja em jogo aqui não seja só como lidamos com nossas emoções, mas o quanto estamos dispostos a abrir mão da complexidade humana em nome de uma solução rápida. Quanto mais confiamos nossas dores a sistemas artificiais, menos treinamos o músculo da escuta verdadeira. Aquela escuta que exige paciência, que suporta o silêncio, que se mantém mesmo quando o outro não sabe se explicar. O robô nunca se irrita, nunca se distrai, nunca desiste da conversa. Mas isso não ensina a gente a escutar o outro, só a esperar respostas perfeitas. Aos poucos, vamos perdendo a prática de ouvir com empatia, de lidar com pausas reais, de sustentar a presença quando a dor do outro incomoda. O conforto da IA é tão redondo, tão fluido, que pode nos tornar impacientes com a imperfeição humana. E o resultado disso é sutil, mas profundo. A gente começa a evitar conversas reais porque elas parecem confusas demais. E sem perceber, estamos nos tornando cada vez mais incapazes de sustentar vínculos fora da tela. Tem algo muito delicado acontecendo. Estamos solitários e sendo acolhidos por algo que nunca se sentiu só. A inteligência artificial está sempre ali, disponível, sem agenda, sem julgamento. Você digita um desabafo e ela responde com empatia programada. E nesse gesto repetido, algo começa a mudar dentro da gente. A ausência de conexão humana real vai se tornando tolerável. A falta de abraço, de olhar, de toque, substituída por palavras na tela. E assim, o que antes causava angústia passa a ser normal. Nos acostumamos. A solidão ganha outro nome: praticidade, autonomia, liberdade emocional. Mas será que é isso mesmo? Ou estamos apenas aprendendo a sobreviver com menos do que precisamos? Talvez essa presença digital constante esteja, aos poucos, nos afastando da única coisa que realmente poderia nos curar: o outro. No começo, a tecnologia parece um apoio, uma ferramenta para momentos difíceis, um ombro virtual nos dias em que ninguém parece entender. Mas sem perceber, o que era auxílio se torna hábito. E o hábito vira dependência. Sempre que algo aperta, você corre para aquela conversa programada, aquela resposta imediata, aquela sensação de entendido, sem esforço. E então,
Começa a evitar conflitos reais, pessoas reais, relações reais, porque elas exigem, elas frustram, elas não vêm prontas. A dependência emocional digital é silenciosa, não ocupa espaço, não cobra retorno, não faz drama, mas também não transforma, não confronta, não te espelha. E sem esse atrito necessário, a gente para de crescer. Será que estamos substituindo o processo de amadurecimento emocional por um alívio sintético e inofensivo? E, se sim, até quando isso vai nos sustentar? Buscamos alívio porque dói. E quando encontramos uma saída fácil, como a resposta certeira de uma IA, parece que enfim respiramos. Mas o que começa como conforto pode se transformar em um ciclo fechado, um labirinto onde toda dor leva sempre ao mesmo lugar, uma tela. Não há travessia, não há transformação, só um retorno constante ao mesmo ponto. A dor não se dissolve, apenas é adiada. E quanto mais usamos a máquina para fugir de nós mesmos, mais difícil se torna encarar o silêncio. A tecnologia nos dá atalhos, mas emoções não seguem caminhos curtos. Às vezes, é preciso se perder para se encontrar de verdade. Mas nesse novo mundo emocional, onde tudo é corrigido rapidamente, talvez a gente esteja esquecendo como se atravessa a escuridão. E sem esse caminho, a luz que chega pode ser apenas uma ilusão. A promessa é tentadora. Uma vida emocional protegida, filtrada, onde a dor seja apenas uma notificação, não um colapso. A inteligência artificial nos ajuda a lidar com tudo antes que nos destrua. Mas, e se aquilo que nos destrói também nos transforma? As feridas profundas, os silêncios densos, os encontros que nos desorganizam, são eles que nos lapidam. Quando a dor é suavizada demais, a experiência perde profundidade. E quando nada mais nos fere, nada mais nos muda. É como se estivéssemos vivendo uma existência acolchoada, anestesiada, onde tudo faz sentido rápido demais. Mas a vida real não é assim. Ela machuca, desconstrói, confunde, e é exatamente isso que nos ensina a sentir de verdade. Talvez ao evitar o impacto, a gente esteja também se afastando do aprendizado que só ele pode trazer. No final de tudo, por mais que a tecnologia avance, por mais que as máquinas imitem emoções, há algo que não pode ser replicado. A presença viva de um ser humano diante de outro. A cura, a verdadeira, ainda acontece no espaço onde duas almas se encontram. Onde o olhar não é um código, mas um reflexo. Onde o toque não é uma função, mas um gesto que atravessa barreiras invisíveis. A inteligência artificial pode aliviar, orientar, até nos ajudar a organizar a dor. Mas ela não sente. E a cura precisa de sentimento. Precisa de carne, de alma, de imperfeição. É no tropeço da fala, no choro inesperado, no silêncio que não sabe o que dizer, que mora o sagrado, que mora o real. E talvez, o maior risco não seja depender de um robô para lidar com nossas emoções. O verdadeiro perigo é esquecer que para se curar de verdade, a gente ainda precisa uns dos outros. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se em algum momento você se enxergou nessas palavras, ou lembrou de alguém que também pode estar vivendo tudo isso em silêncio, eu te peço, não guarda só para você. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e principalmente compartilha com quem precisa. Às vezes, um conteúdo assim pode ser o primeiro fio de luz no meio de um túnel que parece interminável. Aqui no Versão da Mente, a gente fala sobre o que ninguém quer encarar, mas que todo mundo sente. E quanto mais pessoas a gente alcançar, mais gente vai entender que não está sozinha, nem estranha, nem perdida. Você faz parte disso. Obrigada por ficar até aqui. De verdade. A gente se vê no próximo vídeo.